Entende-se por abordagem ágil em gerenciamento de projetos aquela que busca simplificar um processo de maneira que alcance melhores resultados com tempo e custo menores. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Juliano Ribeiro. O Juliano, ele ministra treinamentos e palestras sobre métodos ágeis e também tem uma empresa de desenvolvimento de softwares. Olá, Juliano. Olá. Para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Scrum. Bom, o Scrum, ele é um framework ágil. Acho que para explicar isso eu teria que voltar um pouquinho no tempo, lembrar o que é um framework ágil, o que é ser ágil, né? Alguns anos atrás, em 2001, aconteceu um evento chamado OOPLSA, depois o pessoal pode buscar na internet, e esse evento juntou algumas das cabeças fantásticas que tem no mundo da informática. E esse pessoal estava cansado da maneira tradicional de programar e de não entregar valor. O tradicional, o que era? Você tinha um engenheiro determinando o que se fazer, você tinha um analista que não conversava com o engenheiro, você tinha daí o desenvolvimento de software que não conversava com nenhuma das outras duas partes, a não ser por documentos ou coisas assim. E você tinha daí as fases de teste que normalmente o pessoal pulava porque o projeto já estava atrasado. E vamos direto para o cliente. Então, no fim das contas, você tinha um projeto que era muito pesado, um projeto que não era bem testado. Então, aquele sentimento que os desenvolvedores tinham é que eles não estavam entregando um produto de qualidade. E a gente, como desenvolvedor, a gente sentia que está faltando alguma coisa, a gente precisava fazer melhor, a gente era capaz de fazer melhor que aquilo. Então, surgiu em 2001 um grupo de iluminados lá que fala, não, vamos mudar isso daí, escrevendo o que a gente chama de manifesto ágil. Baseado no manifesto ágil, surgiram diversas outras metodologias. É como se você pegasse o cristianismo e começasse então a quebrar ele nas diversas igrejas. Cada um entendeu de uma maneira o que foi colocado no manifesto e começou então a criar a sua própria interpretação. E o Scrum é uma interpretação dessas. O Scrum, ele surgiu a partir de alguns inputs que ele teve. Um deles foi um artigo escrito por Takeuchi e Nonaka, são dois professores japoneses, acho que se não me engano são doutores, e eles analisaram alguns produtos, o desenvolvimento de alguns produtos na indústria japonesa. Eles estudaram casos da Canon, casos da Fujitsu, da Xerox, da Honda, e analisaram o desenvolvimento de alguns produtos para saber o que aqueles times tinham de especiais para poder criar produtos inovadores. E eles juntaram isso, compilaram isso num documento que foi publicado na Harvard Business Review, chamado The New Product Development Game. The New Product Development Game. Esse artigo, ele foi uma das bases para gerar o Scrum. Na verdade, em 80 e pouquinho, 86, se me falha a memória, foi quando foi publicado, e foi a primeira vez que o nome Scrum foi utilizado. Scrum, ele é uma metáfora do jogo de rugby. Não sei se o pessoal vai conhecer, mas no jogo de rugby tem um lance dele, uma jogada, chamada Scrum, que é quando todo time se reúne de um lado e o outro time se reúne do outro para poder colocar a bola de volta em jogo. E nesse momento, o time todo tem que ir unido, partir para uma direção só, com um objetivo comum, para poder realizar aquela meta que é conseguir pegar a bola e colocar de volta em jogo para o pessoal que vai fazer a jogada lá atrás. Então, esse espírito de união, de colaboração, de todo o time trabalhando na mesma direção, foi usado como metáfora em 86 pelos dois professores e foi aproveitado depois pelo Jeff Sutherland e o Kent Schwaber, que são os criadores do Scrum. E eles, então, começaram a descrever como seria o framework Scrum. E qual que é essa estrutura do framework? A estrutura do framework começa com o planejamento das histórias. Você tem uma reunião chamada Planning, e nesse Planning você executa a elucidação dos requisitos. Você tenta descrever da melhor maneira possível como esses requisitos vão ser trabalhados durante um ciclo fechado. Você tem um ciclo fechado de aproximadamente de 1 até 4 semanas. Mais do que isso já começa a virar tradicional, menos do que isso fica muito, muito rápido. O pessoal de XP, Extreme Programming, que é um outro método ágil, gosta muito de ciclos bem curtos. Tipo, uma iteração para eles é coisa de 2, 3 dias. Nós de Scrum, a gente tem um overhead um pouco grande de cerimônias, então menos do que uma semana ficaria demais. Mas então, começa com planejamento no começo da semana. Esse planejamento é onde as pessoas envolvidas no projeto, os membros do time, analisam o que vai ser feito, questionam
o que vai ser feito e tentam esclarecer o máximo possível para poder trabalhar durante aquele sprint, aqueles requisitos que estão sendo entregues. Depois dessa reunião, nós temos daí o sprint em si, que é o ciclo de trabalho. Aqui é o momento que a gente está desenvolvendo o produto. Tá? No caso, a gente fala produto, mas quase sempre o Scrum ele foi usado muito no mundo de software, mas não necessariamente para software. Existem outros dezenas de exemplos que podem ser utilizados. Nós temos hoje um dos maiores na indústria de manufatura de carros. Então, nós temos a equipe Wixpeed, que está ensinando o mundo inteiro a fazer carros, gerenciando o projeto através de Scrum. Então, eu acho fabuloso isso. Mas voltando. Planning, sprint. Durante o sprint, acontecem algumas pequenas reuniõezinhas. Todos os dias é feita uma reunião que é oficialmente chamada de Daily Scrum, mas o pessoal chama às vezes de stand-up meeting ou de pequena reunião de 15 minutos. Tanto faz. Por quê? Porque ela é uma reunião fechada de 15 minutos. Ela não pode ter mais que isso, independente do tamanho do sprint. Então, 15 minutos por dia, todos os membros do time são obrigados a responder 3 perguntas básicas. Não que tem que ser sempre as 3, mas pode variar um pouco. Cada time é livre para escolher isso. E quais são as perguntas básicas? O que eu fiz da última reunião até agora, o que eu pretendo fazer, qual é o meu plano até a próxima reunião e se tem alguma coisa me bloqueando, se tem alguma coisa me impedindo. Tá? Então, essas são as 3 perguntas são os padrões, né? O time pode variar, pode crescer em cima disso, pode fazer uma dinâmica diferente, enfim. Mas todo mundo fala. E é muito legal isso na indústria de software, porque normalmente o desenvolvedor de software ele tem aquele estereótipo meio autista, né? Meio fechadinho no mundo dele. Muito particular. E eu conheço desenvolvedores que são capazes de entrar no trabalho às 8 da manhã, sair às 18 e não vão abrir a boca para falar com ninguém. Então, esses 15 minutos aumenta essa interação, aumenta essa colaboração entre os membros do time e nesses 15 minutinhos você pode já detectar um problema. Não que você vai resolver ele ali naquele momento, porque não é momento para isso, não é momento para solucionar nada, senão vai estourar os 15 minutos. Mas é o momento de você levantar uma bandeira de, olha, temos um problema aqui, vamos tratar ele então após a gente participar dessa reunião. Então tá, planejamento, sprint, daily scrum. Ao final do sprint, você tem 2 cerimônias. A de review, que é o momento em que o time entrega para o PO, nós vamos falar dele depois, entrega para o PO tudo que ele fez durante a semana, durante o sprint. E nesse momento o PO ele exerce o papel do César Romano, né, de aprovar ou reprovar alguma coisa. Então tudo aquilo que foi trabalhado passa por uma aprovação ao final do sprint. Depois dessa cerimônia, você tem a cerimônia de retrospectiva, que é o momento que o time reflete sobre o processo e verifica, olha, o que nós fizemos na semana que foi bom, o que nós fizemos na semana que foi ruim, o que nós vamos melhorar já na próxima semana, ou qual é o nosso planejamento para implementar algumas melhorias, se elas precisarem de mais tempo. Então, tem isso. E em qualquer momento do sprint, você tem mais uma cerimônia chamada refinamento do backlog. Tá? O backlog ele é um artefato do Scrum que é a coletânea de requisitos. Tudo que eu preciso fazer para desenvolver um produto vai estar escrito nesse backlog. Cada um desses itens é uma tarefa que vai ser executada. Então, por exemplo, se a gente fosse falar de uma casa, executar a fundação da casa, isso seria um tópico do backlog. Elevar as paredes, outro tópico. Fazer o reboco, outro tópico. Cada um desses tópicos é a lista de afazeres para poder atingir o meu objetivo final, que é construir essa casa. Então, e essa cerimônia de refinamento, ela envolve o time todo ou parte dele, mais o PO e o Scrum Master. E essas pessoas todas, elas colaboram para poder entender esses requisitos e ver se eles já estão num tamanho adequado para serem executados dentro de um sprint. Dentro do Scrum, tudo é feito com time box. Tudo tem uma caixa de tempo bem limitada que você tem que respeitar para poder manter a disciplina da equipe, manter isso fluindo sempre. Então, por exemplo, o sprint é de 1 a 4 semanas, então é uma semana, não mais um dia. Não é uma semana e um dia, não é 10 dias, não é 15, é uma semana ou 2 semanas, tranquilo. A reunião de planejamento, estabelece uma time box para ela de... O pessoal costuma usar 2 horas a cada semana de sprint. Se estourar isso, encerra a reunião e faça uma nova reunião depois, em outro momento, trabalhe com o que já tem. Todas as reuniões, todas as cerimônias dentro do Scrum, eles são time-boxeadas. Tem que cumprir o tempo. Tem que cumprir um tempo para poder gerar a disciplina que a gente precisa para poder aprender sobre o processo.
Juliano, você já fez pequenas menções, mas quais que são os papéis envolvidos mesmo no Scrum? Certo. O primeiro que o pessoal aprende é o Scrum Master. O Scrum Master, ele é um coach da equipe, ele é um treinador da equipe, ele zela para que o Scrum funcione corretamente. Tá? Essa é a principal função do Scrum Master. Normalmente ele passa por um processo de certificação, passa por algum treinamento oficial, esse tipo de coisa para poder conseguir ter o conhecimento adequado para poder guiar a equipe. Ele é o líder da equipe, mas não um gerente. Muita gente pensa às vezes no Scrum Master como sendo um gerente ágil, alguma coisa assim. Deus me livre, não nada a ver. Tá? O papel do gerente, na verdade, ele é esparramado sobre os papéis do Scrum. Então, o que seria um gerente de projeto, você tem parte da responsabilidade atribuída ao Scrum Master, que é a questão de liderar a equipe, é a questão de remover impedimentos, é a questão de dar poder para a sua equipe para poder tomar decisões que caibam a ela. Então, você não vai ficar esperando uma ordem vir de terceiros, não. Se a equipe pode decidir sobre isso, se ela tem autonomia, se as melhores cabeças para pensar sobre aquele problema estão dentro da equipe, não tem por que eu esperar a resposta de fora. Tem que pedir para a equipe resolver. Então, esse é um dos papéis mais importantes que o Scrum Master realiza, que é manter o Scrum rodando, bem lubrificado, funcionando, e fazer com que a equipe se transforme num time de alta capacidade. O segundo papel, que na minha opinião é um dos mais importantes para o produto, é o Product Owner, ou PO, como a gente costuma falar, que Product Owner é meio longo, né? Então, PO acho que está de bom tamanho. O PO, ele cuida do negócio, ele cuida do produto em nível de negócio. Então, é ele que vai determinar o que vai ser feito. O que nós vamos fazer? Olha, nós vamos construir uma casa, ótimo. Como é que é essa casa? Quem vai determinar esses detalhes da casa é o PO. Por quê? Porque ele é o proxy do cliente dentro do processo. Então, é ele que vai estar conversando com todos os envolvidos, com os stakeholders, com os patrocinadores, ou com quem mais precisar, para poder obter as informações e criar essa lista de itens a serem feitos que a gente chama de backlog. Então, é fundamental você ter uma pessoa dessa muito bem antenada, muito bem conectada ao seu cliente, para que ela consiga fazer essa ponte entre cliente e os... Obter todas as informações necessárias. Ela vai ser a ponte entre o cliente e o time de desenvolvimento. Tá? Não que o time de desenvolvimento não possa fazer esse questionamento, mas nem sempre isso é possível, principalmente no mundo real. Ou então num mundo um pouco mais distribuído, por exemplo, no caso de um ERP. O ERP é um software que é utilizado, sei lá, por 200 clientes ao mesmo tempo. Você acha que seria impossível para um membro do time ir lá e conversar diretamente com o cliente, ou pelo menos com alguns deles. Então é muito complicado. Ou então às vezes tem barreiras de idioma, de geográficas aí, e por aí vai. Então eu falei do Scrum Master, do Product Owner, e faltou a grande vedete da história, que é os membros do time, tá? Que são quem realmente executa o produto. Nós costumamos chamá-los de desenvolvedores, tá? Mesmo se são programadores, nós chamamos de desenvolvedores. Por quê? São pessoas que desenvolvem soluções. Eu gosto de definir que programador, ele é uma pessoa que codifica a vontade alheia. Então, alguém determinou como aquilo vai ser codificado e a pessoa simplesmente foi lá, não, beleza, você quer isso aqui? É isso aqui que eu vou te entregar. O desenvolvedor, não. Ele ouve um problema, ele escuta sobre um problema e agora ele fala, opa, eu vou desenvolver uma solução para isso aqui. Ele acrescenta. Ele acrescenta, ele pensa na melhor maneira, ele pensa na maneira mais eficaz, sabe? Ele debate o problema, ele não vai simplesmente fechar os olhos para aquele problema e tentar simplesmente fazer como foi mandado. Ele vai pensar naquela solução, ele vai pensar na melhor solução possível. Então, o desenvolvedor ágil ele tem muitas habilidades envolvidas dentro dele. Ele entende sobre testes, ele entende sobre TDD, ele entende sobre XP, ele adora fazer pair programming. Então, existem diversas habilidades que um desenvolvedor ágil costuma ter. Alguns já nascem com elas, outros desenvolvem com o tempo, mas no fim das contas todo mundo fica meio parecido ali. Nós podemos dizer então que o Scrum, ele é um processo ou ele é muito mais que um processo? É muito mais. Eu acho que ele fomenta muito a cultura ágil. Tá? Se você pegar as bases do Scrum, se você falar, por exemplo, pensar lá naquele artigo do Takeuchi Nonaka, de 86, você vai ver que lá dentro você tem equipes que são
multifuncionais, você tem equipes que colaboram entre elas. Então, no desenvolvimento do mesmo produto, às vezes não tem uma única equipe, que seria o mundo ideal, né? No mundo ideal, você tem uma equipe desenvolvendo um único produto. Mas no mundo corporativo, você tem o quê? Você tem a equipe de UX, você tem a equipe de design, você tem a equipe de desenvolvimento. E todas essas equipes têm que colaborar, elas têm que se entrelaçar de maneira ágil. Então, essa cultura de colaboração, eu acho que é a principal parte. E outro input importante que o Scrum tem é a questão do manifesto ágil. Então, se você pensar um pouco no manifesto ágil, você vai ver, poxa, a gente não está falando de um processo. Tanto que o Scrum, o Kent Schwaber definiu ele como não sendo um método ágil. Ele chama de framework ágil. Por quê? Porque ele é uma estrutura, ele é um esqueleto da coisa. Você vai preencher os espaços vazios com a cultura da sua organização. Então, se você pegar todo esse universo e falar, olha, nós estamos trabalhando de maneira melhor, nós estamos trabalhando de maneira mais gostosa, nós estamos vendo o cliente ficar satisfeito com o nosso produto e recebendo esse produto de maneira mais valorosa, eu acho que ele é muito mais do que um processo. Se você focar no processo, você não está fazendo Scrum. Você está fazendo qualquer coisa, menos um Scrum que vá se sustentar. Se a gente pegar só o processo, com o tempo, ele morre. Se a gente transformar isso em valores, em cultura, as pessoas vão agregar isso na sua própria cultura, vão pensar, olha, eu trabalhava de uma maneira ruim, agora estou trabalhando de um jeito muito melhor, então eu quero manter isso aqui. Então esse processo, esse valor é que dá o sabor da coisa. Outro sistema que eu queria que você colocasse para a gente é o Kanban. O que é esse sistema? Então, o Kanban, o pessoal gosta de deixar bem claro que é Kanban com K maiúsculo. Por que Kanban K maiúsculo? Que Kanban com K minúsculo significa display em japonês. Então, uma tela dessa, um quadro qualquer tipo de informação visual ou um radiador de informação é chamado de Kanban. Esse Kanban, com K maiúsculo, ele foi idealizado pelo David Anderson. Ele, na verdade, a gente chama eu gosto de chamar ele de organizador do Kanban, porque ele juntou várias teorias, várias ideias e falou, olha, nós podemos criar um método ágil em cima disso. Basicamente, o artefato principal do Kanban, ele é o quadro, ou taskboard, ou dashboard, ou Kanban mesmo. E nesse quadro você tem toda a cadeia de valor mapeada. Então você tem o seu backlog e todas as etapas do seu processo vão estar ali bem descritas. Tá? Por um exemplo de software, seria, por exemplo, análise, desenvolvimento, teste, review, deploy, e aí a última coluna que seria feito. Tá? Então, esse é o principal artefato. E tudo que acontece sobre o Kanban, todas as medições, todas as análises que são feitas, são baseadas na informação que vem desse quadro. E como que essa metodologia ela pode ser aplicada, estar ligada ao gerenciamento de um projeto, por exemplo, em uma empresa de software? Como ele mapeia toda a cadeia de valor do processo, então, vamos pensar, esse quadro que eu descrevi para você, ele é, por exemplo, só da equipe de desenvolvimento. Normalmente, você tem mais pessoas envolvidas. Você tem a parte comercial, você tem a parte de levantamento de requisitos, você tem diversas outras áreas que colaboram para que o software seja executado, mas que às vezes a gente não mapeia num quadro. O pessoal de Scrum costuma fazer isso, eles costumam fazer o quadro da equipe fechada. Já o quadro Kanban, não, ele mapeia tudo. Desde olha, coletamos os requisitos, vamos fazer a análise dos requisitos, passamos a proposta para o cliente, proposta recebida, validada, e agora sim começa o desenvolvimento. Mas tudo isso está num quadro só. Então, como você tem todo esse andamento ali, fica fácil você monitorar como é que está a saúde do seu projeto. Se ele está indo bem, se ele está indo no prazo, se todos os itens que eu estava pensando em entregar estão dentro do prazo que eu especifiquei. Existem algumas métricas que a gente controla, que é o lead time, o cycle time, e a partir delas você também consegue verificar se está tudo ok ou não. Tá? Então, eu posso dizer que o gerenciamento do projeto com o Kanban, ele está muito mais focado na execução do projeto do que no gerenciamento em si. Tá? Outros profissionais vão ser necessários ainda. Às vezes você até precisa de um gerente de projeto mesmo. Alguém que vai cuidar do custo, alguém que vai cuidar do gerenciamento de riscos, que são algumas áreas que o Scrum nem Kanban cobre. Então, às vezes, um gerente de projeto, para estar executando essa parte chata, vai ser necessário.
Sim, porque o mundo real tem muito mais coisas do que simplesmente desenvolver o produto. Você tem um monte de outras coisas acontecendo. Então é importante você ter profissionais que sejam capazes de lidar com essas coisas. Muito obrigada, Juliana. Eu agradeço.